Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí do HCTR11, né? Um fundo que tem muito cotista, que está em uma situação bem complicada, como a gente sabe, é um dos fundos que está em uma situação mais complicada, eu acho, hoje no mercado. Bora falar um pouco dele aí, né? Assim, como é que tá a situação, lançou o relatório gerencial agora, então bora falar. Mas antes, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal também e entra no grupo gratuito do Telegram, tá aqui embaixo, vou deixar o link aqui também. Se puder, também seja membro do canal, você tem vários benefícios exclusivos e também ajuda a gente bastante. Liquidez média diária aí de 2 milhões, né? 2 milhões e 200, tranquilo, patrimônio líquido de 2,5 bi, um PVP descontadaço, né? 0,33, por isso que a gente sempre fala, né? Para não olhar um indicador só, se olhar o dividend yield de 21% nos últimos 12 meses. Por quê? Porque a cota está amassadaça, né? Rentabilidade 0,97 negativo, valor patrimonial 112. Um rendimento aí de 27 centavos. Quando a gente olha aqui na rentabilidade no longo prazo, a gente vê que ele teve uma performance muito interessante aqui, né, nos meados de 2021, se separando muito do IFIX, né, tendo aí uma rentabilidade muito interessante, com preços muito caros, e aí você vê um ponto de inflexão aqui muito forte, né, aqui no início desse ano, especialmente um pouco antes, né, início desse ano aqui, você já vê um ponto de inflexão e aí foi só ladeira abaixo, né, o fundo sofreu demais. Bora ver aí o que eles têm para atualizar, né, no relatório aí de setembro. Patrimônio líquido, como a gente disse, né, tranquilo, 2,5 bi. Número de cotistas, 200 mil cotistas, né, isso que eu fico triste, muita gente aí deve estar aí sangrando na carteira esse fundo. Espero que a esmagadora maioria, né, esteja diversificado, porque se estiver muito concentrado é aquilo, né. Taxa de administração, controladoria 0,20, taxa de gestão 1%, taxa de performance 10%, QCD 100% CDI, uma taxa bem cara. Né, assim, enquanto está rendendo bastante, ninguém reclama, mas agora a gente vê, né, o pessoal já falando da taxa, né, pô, não está entregando rentabilidade, ainda assim cobra uma taxa cara, pois é, eu acho que tem que criticar a taxa sempre, mesmo quando o fundo está indo bem. Tese de investimento, né, um fundo high yield ou low grade, como o pessoal diz aí também, que tenta aí pegar mais risco para dar mais retorno no longo prazo, né? Então a gente vê que de fato já era sempre, desde sempre, um fundo muito arriscado, né? Dividendo aí de 27, a gente já falou, valor de mercado aí bem amassado comparativamente com o patrimônio, né? Não tem nem o que falar. Dividend yield anualizado, se você pega a cota e multiplica por 12, 10,78%, dividend yield aí mensal de 0,86% da cota a mercado, liquidez diária média de 5,29 milhões nos últimos 12 meses, né? Uma liquidez aí bem tranquila, com toda certeza. Em outubro foi anunciada a distribuição de 27 centavos referente ao mês de setembro, superando a expectativa de pagamento para o mês em virtude principalmente de pré-pagamentos que aconteceram durante o período, os quais permitiram destrave de resultados de formação de caixa, além de recebimento de multa, em um dos casos, vídeo panorama. Ou seja, foi um resultado aí, né, que foi acima do esperado ainda. Permanecemos com a expectativa de aumento gradual dos proventos nos próximos meses, confira abaixo os principais destaques do relatório. Aí eles falaram, né, pré-pagamentos, CRIs, GR Holding, Barretos Country e Windham realizaram pré-pagamentos equivalentes ao valor de 52 milhões, somando-se aos 7 milhões do CRI Heritage Tower. A inflação contribui para o resultado. A linha de correção monetária voltou a ganhar força em setembro, após resultados modestos em agosto. Esse componente, o resultado reflete os números inflacionários dos 2 meses de defasagem, capturando pelo menos 0,2% do IPCA. De acordo com o Gramado Parks, né, em eventos subsequentes, a competência desse relatório após votação em Assembleia dos Credores de 10 de outubro foram renegociados CRIs que representam 90,8% da dívida. A definição de um acordo entre a companhia e seus credores representa um importante marco na evolução do ativo, oferecendo mais previsibilidade e retorno de pagamentos. Vamos lá, né? E aqui ele falou já, né? O fundo contabilizou pré-pagamentos referentes ao GR Holding, Barretos Country, etc. e tal. Em relação ao cenário macroeconômico, a redução de taxas de juros possui impactos positivos diversos no mercado e em nosso portfólio concordo, né? Mas não acho que seja esse o maior problema desse fundo, não. Agora sim, bora falar aqui das reestruturações. Com fatos subsequentes, dia 10 de outubro, foram realizadas assembleias gerais titulares de deliberação das propostas, vide detalhamento abaixo, para reestruturar sem crise. Vamos lá, o que aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, teve uma concessão de carência para pagamentos programados até julho de 2024.
Aprovação de pedido de waiver que suspendeu os efeitos do vencimento antecipado da operação e concessão de carência para pagamentos programados até julho de 2024, ou seja, mais um ano aí, né? E o projeto Gramado, aqui, né? Gramado BV, perdão. Aprovação do pedido de waiver que suspendeu os efeitos de vencimento antecipado da operação. Adicionalmente, foi aprovada a carência de amortização nas parcelas de outubro e novembro de 2023, agora, né? E carência parcial do pagamento de juros da parcela de novembro de 2023. Impacto positivo bruto de aproximadamente 0,02. E Brasil Parques, aprovação do pedido de waiver que suspendeu os efeitos de vencimento antecipado da operação. Adicionalmente, foi aprovada a carência de pagamentos programados até julho de 2024, né? Então teve aí concessão de carência e aprovação de pedido de waiver, que suspendeu os efeitos de vencimento até 2024, né? E aqui nas operações, GVI e Gramado Parques, aprovação do pedido de waiver, que suspendeu os efeitos de vencimento antecipado da operação. Adicionalmente foi aprovar também a carência de amortização, né? Então é isso, né? Bem complicado aí. É bom para os devedores, né? Para quem está recebendo isso aí do outro lado da ponta aí, bem complicado. Mais uma notícia aí, né? Um ponto de atenção aí para os cotistas do fundo. Outro ponto de atenção aqui, né? Então, nada bom, na minha opinião, né? Então, outra questão que a gente tem que falar disso é do fluxo de caixa, né? Assim, acho sempre muito complicado a gente pensar pelo fluxo. Tem a diferença, né? Tem o regime de competência e regime financeiro, né? O fluxo de caixa que a gente chama, né? Regime caixa. E eu sempre acho mais interessante você olhar o regime caixa, né? Que é de fato quem entrou ali no fundo, né? Assim, que entrou no caixa do fundo ali. E competência é o regime contábil, digamos assim, né? Essas entradas ali contábeis, entradas e saídas contábeis, né? Então, eu acho muito interessante você sempre olhar aqui na perspectiva do regime caixa, né? Tudo bem olhar a competência, mas especialmente em high yield, acho muito legal você olhar isso aqui, tá? Então, quanto mais você olhar, por exemplo, assim, ver o resultado do caixa comparativamente com a distribuição, mais interessante é, ou seja, que o resultado seja maior, né, do que a distribuição, diferentemente do que a gente viu aqui, por exemplo, em julho, né? A gente vê aqui, né, assim, vamos pegar aqui, 6 milhões em CRI, mais 1 milhão em fundos imobiliários, né? E a distribuição divulgada, sem falar das despesas, né? E a distribuição divulgada aqui de 11 milhões. Né? Eu acho isso aqui extremamente preocupante. E o cotista tem que ficar aí de olho nisso, né? Quanto maior a diferença, na minha opinião, melhor em termos de regime de caixa. Né? Você ter ali uma reserva de caixa interessante para você é muito interessante, né? Histórico de distribuição. Não preciso nem falar muito, né? Assim, vem aqui derretendo ao longo do tempo. Teve um aumento aqui significativo, né, de agosto para setembro, que nem eles esperavam, aparentemente, assim, né, foi uma grata surpresa para o fundo, segundo o relatório gerencial. Mas ainda assim segue numa situação muito complicada, como a gente pode ver, né? Sangrou aqui e isso amassou demais a cota, fora todos os outros problemas, né? E mais uma questão aqui, teve mais aí uma questão, né? Um waiver a mais aqui para o fundo, né? Para os cotistas aí ficarem atentos, né? Aí carteira aqui, maioria CRIs, né? Esse fluxo de caixa vem desses CRIs mesmo, né? Que eles têm. Senioridade, a gente vê que grande parte aqui, né, vai ser de fato subordinada e sênior, né? Indexador vai ser o IPCA, que vai também sofrer, né, nesses períodos de deflação. Isso aí, de fato, a gestão tem razão, mas eu não acho que isso nem de longe seja o maior problema, né? Tem vários fundos aqui indexados a IPCA que eu acho interessantes, que podem apresentar, inclusive, oportunidades, na minha opinião. Esse não é o maior problema desse fundo, na minha opinião. Né? Distribuição geográfica importante, né? Esse fundo que já tem muito problema, mas só que é muito importante você ter uma distribuição nesses fundos high yields, né? FIIs, não precisa nem falar, né? Xbox, XBXO, Serra Verde também com problemas. Multipropriedade aqui quase 50%. O que é muito complicado, né? Quem não sabe o que é multipropriedade é aqueles contratos. Aqui no Brasil é muito. Aqueles contratos você chega lá na praia, né? E aí tem meio que contrato de uso, mais ou menos, né? Assim, claro que contratos
diferem ali, mas é mais ou menos isso. Em relação aqui, né, aos CRIs, a gente tem um percentual alto em circuito de compras também, dando problema lá. Também loteamento, multipropriedade. Loteamento eu acho menos arriscado do que multipropriedade, sempre falo isso, tá? Loteamento pelo menos tem uma base ali, né, o sonho do brasileiro, mesmo que ele tiver com algum desafio financeiro ali, ele vai tentar pagar o seu loteamento, né, de alguma forma. Ou pelo menos, eu acho que ele tem mais incentivo a pagar um loteamento do que uma multipropriedade, por exemplo, né? E aqui, né, assim, as questões aqui dos CRIs corporativos, CRI Hope, JPK, e isso aqui, né, é algo que eles poderiam também trazer um pouco mais de transparência, né, assim, porque coloca aqui adimplente e adimplente em waiver, gente, assim, né, por favor, né, assim, e aqui ele fala negociação, né, uma negociação boa em termos de liquidez, esse não é o problema do fundo também, né, um médio diário bem alto em relação a isso, e que ele mostra descrições dos ativos, né, então é isso, mais um ponto de atenção aí para esse fundo, aí tem todas as questões aqui, multipropriedade, etc e tal. Essa parte aqui do relatório eu gosto, para falar a verdade, né, eles explicam mais questões de indicadores financeiros, etc e tal, mas é isso, né, assim, é para o cotista aí ficar atento, mais uma vez, né, esse fundo está dando muito problema, várias questões que a gente até conversou aqui. E se você é cotista aí, né, enfim, tem que ficar bem atento aí. Espero que pelo menos os cotistas desse fundo, são muitos, tenham tido uma diversificação interessante na carteira para evitar esse tipo de coisa, tá? Mas é isso. Lembrando que nada aqui é uma recomendação, mas assim, continue estudando, né? Mesmo se você é cotista desse fundo, reflete se vale a pena ficar, se não vale a pena ficar. Se você ainda não entrou e está tentando ali refletir se entra ou não, reflete mais ainda, na minha opinião, né? Que é um fundo que está com muitos pontos de atenção. E fundos de renda, para mim, não é para você ficar ganhando capital desse jeito, né? Com tanta volatilidade. Eu preferiria outros ativos, como por exemplo as próprias ações. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.